temos vivido tempos tão fantásticos aqui, não é mesmo? Quem esteve aqui no nosso aniversário? Glória a Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Deus tem se revelado a nós, Deus tem nos chamado para perto. E não só no nosso aniversário, antes disso, nós estamos na 5ª ministração da jornada. Você que está aqui pela primeira vez nessa ministração, nós estamos falando sobre a doutrina de Deus. Quem é o Deus a quem nós servimos? Quem é esse Deus que nós saímos de nossas casas para adorar? E nós já falamos de tantos atributos dele, nós já falamos da sua eternidade, já falamos da sua onipotência, onisciência, onipresença, já falamos da sua fidelidade, da sua bondade, de tantas coisas, irmãos. E a pergunta é: o que estamos fazendo com o conhecimento que estamos recebendo de Deus? Existe uma diferença entre conhecer Deus e ter um relacionamento com Ele. Eu posso conhecer a Bíblia, irmãos, de capa a capa, mas se eu não colocar o conhecimento que eu tenho em prática, se eu não buscar a revelação de Deus, se eu não buscar intimidade com Ele, de nada vale. Eu conheço professores de teologia que são ateus. O cara, ele trabalha com isso, ele conhece a Bíblia, ele é doutor em uma área específica da Bíblia, e ele decidiu não crer em Deus. Sabe, todo esse conhecimento que estamos recebendo, precisamos colocar em prática, e o pastor falou tantas vezes aqui, vai ler a Bíblia, irmãos, olhe e fala: Deus, se revele a mim, fale comigo. Deus, a gente está estudando sobre a tua grandeza, sobre os teus atributos, e eu quero enxergar os teus atributos na Bíblia. Hoje nós vamos falar de um atributo extraordinário, nós vamos falar sobre a santidade de Deus, sobre um Deus que é santo. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Vai ser o nosso texto base inicial. Prometo que não vou me demorar. Isaías capítulo de número 6, vocês acharam? Vamos orar antes de iniciar. Deus, eu quero render graças a Ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por ter a oportunidade de falar do Senhor e aprender mais do Senhor com os meus irmãos. Ah, Pai, aonde eu estaria se não fosse a tua misericórdia? Aonde eu estaria se o Senhor não tivesse me atraído? Deus, nós cantamos louvores a Ti, nós adoramos o Teu santo nome, oramos e falamos contigo. E nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, fala conosco. Deus, que como a Tua palavra ensina na parábola do semeador, que o nosso coração venha a ser uma boa terra, uma terra fértil para receber a Tua palavra, e que ela venha frutificar e produzir no tempo correto. Em nome de Jesus. Amém. É engraçado que a palavra do semeador, só pegando um gancho, eu acabei de me lembrar da ministração do pastor Júlio César no aniversário. Não conhecia o pastor Júlio César, fiquei bastante feliz, impactado com a palavra dele. E ele trouxe um pequeno gancho sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo de número 13, verso 19, vai dizer assim que aqueles que recebem a palavra, mas não entendendo, o maligno vem e rouba a semente, vem e rouba a palavra. Precisamos entender a palavra de Deus, entender quem é esse Deus a quem nós adoramos. Mas vamos lá, vocês abriram? Isaías capítulo de número 6. A gente vai ler só do verso 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sob um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: lindo, lindo, lindo é o Senhor. Justo, justo, justo é o Senhor? Não.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Irmãos, o que é a santidade de Deus? O que é servir a um Deus santo? No material de vocês está assim: a santidade de Deus se refere à sua grandeza inerente e absoluta. Quando a gente fala de santidade, a gente já leva para o aspecto moral. Isso não é errado. Uma pessoa santa é porque ela não tem nada de imoralidade. Só que em nossos dias parece que esse termo se tornou algo pejorativo. Alguém olha e fala: olha lá, só quer ser o santinho. Olha lá o santinho do pau oco, olha lá vem o santão. Aquilo que deveria ser uma característica que nós precisaríamos conhecer, entender de Deus, era uma das características que nós deveríamos ter prazer em carregar. Quando a Bíblia vai falar que Deus é santo, e esse é o único lugar da Bíblia aonde vai aparecer santo, santo, santo. No hebraico não existe aquilo que é chamado no português de superlativo. Se a gente quisesse dar ênfase, a gente falaria que Deus é santíssimo. Mas no hebraico não tem isso. Então eles repetem o termo. E esse é o único termo da Bíblia que vai ser repetido 3 vezes para falar de um atributo de Deus. Será que não é importante conhecer a santidade do Deus a quem nós servimos? Será que não é importante nos dias atuais saber o que é a santidade de Deus? Deus, ele é absolutamente separado do pecado. Em Deus não há mácula, em Deus não há mancha, em Deus não há mentira, em Deus não há nada que nós possamos olhar e falar: ali tem um defeito em Deus. A santidade de Deus, ela nos separa completamente dele. A palavra santo na Bíblia, ela vai aparecer mais de 1000 vezes. Eu olhei e falei: Deus, 1000 vezes na Bíblia o Senhor vai usar o termo santo. E aí, se você for olhar no Antigo Testamento, que é hebraico, a palavra é kadosh. Se você for para o grego, que é escrito do Novo Testamento, a palavra é hagios. Mas a questão é: por que é escrito tantas vezes sobre a santidade de Deus na nossa Bíblia? Nós vivemos um tempo onde nós temos aprendido sobre vários atributos de Deus. Mas parece que em algum momento da história, passamos a adorar apenas um Deus de amor. Passamos a adorar apenas um Deus que é lindo. Mas estamos nos esquecendo que esse Deus é justo. Esse Deus, ele é totalmente diferente de nós. Ele é totalmente diferente porque ele é o Criador e nós somos a criatura. Nada, irmãos, se compara à santidade e à grandiosidade de Deus. Tem alguns textos que eu separei para a gente ver exemplos dessa santidade na Bíblia. Você que é rápido, vai lá em Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios 33. Pronto. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento dos santos. A minha versão vai dizer um pouquinho diferente. A minha versão vai dizer assim: nem aprendi a sabedoria, mas tenho o conhecimento do santo. Quando a gente vai para Isaías 5,16, um pouquinho, algumas páginas depois de onde nós estávamos, Isaías 5,16. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo. Deus, o santo, será santificado em justiça. Luquinhas, abre Êxodo 28:36. Êxodo 28:36 é um texto que marcou a minha juventude. Meu Deus, a minha juventude não, ainda sou jovem, a minha adolescência. Eu ouvi, eita Rivane rindo. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Esse texto, quando Moisés ele recebe como deveria ser feito o tabernáculo, quando Deus dá as instruções de como tudo deveria ser feito, Deus fala assim: depois que tudo estiver pronto, o sacerdote entrará na minha presença para ministrar diante de mim.
para pedir perdão pelos pecados do povo, para pedir perdão pelos pecados da nação de Israel. Só que existe toda uma vestimenta que ele deveria usar. E é interessante que ele tem uma roupa de linho fino, ele tem uma pedra que vai simbolizar cada tribo de Israel, só que ele tem um chapéu, um turbante, e nesse chapéu tem uma mitra escrito Kadosh, separado para o Senhor. Olha isso, irmãos, o sacerdote, quando ele ia entrar na presença de Deus, todos estavam olhando. Ali vai aquele que é separado pelo Senhor. Esse é o conceito básico da palavra santo. Santo nada mais é do que ser separado. Quando nós saímos do conceito da moralidade, que também está correto, santo é ser separado. Deus é completamente separado de nós, porque Ele é totalmente diferente. Como eu falei, quando nós olhamos para a nossa natureza, irmãos, quem ensina uma pequena criança a bater, a mentir? Irinha já começou a dar umas birras. Eu falei, menina, quem te ensinou? A dar uns beliscãozinhos. De onde vem isso? É a natureza pecaminosa dentro de nós. Em Deus não há pecado. Em Deus não há espaço para nenhum mal. Então Ele é totalmente diferente de nós. Deus é diferente de nós em dois sentidos. Primeiro, Ele é o Criador e nós somos Suas criaturas, irmãos. Você consegue imaginar isso? A gente falou recentemente aqui sobre a eternidade de Deus. Aonde Ele iniciou? Quem criou Deus? Quem é o Pai de Deus? Quando a gente para pensar sobre isso, a nossa mente divaga e chega uma hora que a gente trava. Deus, qual é o tamanho da tua santidade? 1 Samuel 2, 2 e 6, está aí no seu material, vai dizer assim: ninguém é santo como o Senhor. Isso é Ana falando. Porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Nós somos a criatura de Deus. Se estamos aqui, foi porque Ele decidiu dar o fôlego de vida a nós. Se estamos aqui, foi porque em algum momento Deus olhou e falou: eu vou colocar a Marta naquele tempo. Eu vou colocar o Paulo naquele tempo. E isso é tão interessante, irmãos, que às vezes na nossa ingenuidade, ou às vezes até na nossa ignorância, a gente fala coisas tão erradas. Eu me lembro que eu falava assim: puxa, eu acho que eu nasci no tempo errado. Eu queria ter nascido na década de 80. Eu queria ter nascido na época medieval. Deus nos colocou no tempo correto, na geração correta, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Olhar e falar: Deus, eu nasci na geração errada, no tempo errado, é olhar e falar: Deus, eu tinha um plano melhor para mim. Acho que o Senhor deu mole. Quando conhecemos a santidade de Deus, como o Salmo 99 vai dizer assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Olha o salmista dizendo: celebrem o nome do Senhor, tremam diante do nome do Senhor, porque o nome dele é santo. Quando a gente vai estudar um pouco da história, o judeu ortodoxo, aquele judeu que leva mais a lei a sério, ou até os escribas, quando eles iam escrever o nome de Deus, eles paravam e falavam: opa, deixa eu ir me lavar, deixa eu me purificar para escrever o nome do Senhor. Alguns judeus não falam o nome Yahvé porque tem medo de pronunciar de forma errada. E aí eles chamam Deus de Adonai, ou o Senhor. A questão é, precisamos resgatar a seriedade do nome de Deus. Irmãos,
Às vezes no trabalho eu vejo pessoas que colocam o nome de Deus e um palavrão na mesma frase e está tudo bem para eles. E se a gente não se policia, isso acaba sendo comum. A gente escuta e isso não nos incomoda mais. Sabe? Qual é o ponto de você se importar com o nome de Deus sem ser o chatão? Sem ser aquela pessoa insuportável, mas a pessoa que conhece a santidade de Deus e fala: Deus, me ajuda a mostrar para esse povo quem o Senhor é. Me ajuda a mostrar para esse povo que o Senhor é santo. Que um dia nós nos apresentaremos diante do Senhor que é santo. Um dia nós estaremos diante daquele que é o santo juiz, daquele que é justo, daquele que é eterno. Isaías 40, 20. Com quem vocês vão me comparar? Olha Deus falando. A quem eu serei igual, diz o santo. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Deus olha para Isaías e no capítulo de número 40 ele vai começar a falar das maravilhas de Deus. Só que chega um ponto que Deus fala assim: com quem vocês vão me comparar? Não há nada, Raíssa, que possa sequer chegar perto à grandeza de Deus. Não há nada que eu possa tentar igualar, que eu possa tentar comparar, porque eu sou uma simples criatura diante daquele que é o Criador. Eu sou uma simples, pequena criação diante do Criador que é eterno. Nada pode se comparar ao Criador. Então o primeiro sentido dessa separação que nós temos diante de Deus é que nós somos criatura e Ele é o Criador. O segundo é: Deus é puro, Ele é certo, Ele está acima de todo pecado e de toda maldade. Por esse motivo, Ele é separado dos homens pecadores. Quantos pecados Adão e Eva cometeram no jardim para que houvesse separação diante deles e Deus? 1. Entende a seriedade da santidade de Deus? Deus cria o homem no jardim, Deus desfruta de um relacionamento diário com eles. Deus se apresenta todos os dias e Adão e Eva vão conhecendo a Deus, mas a partir do momento que eles pecam contra a santidade de Deus, cria-se uma barreira. Olha o preço do pecado. Por que nós estamos aqui e podemos adorar o santo nome de Deus? Por que nós, como corpo de Cristo, por que nós, como igreja, podemos adorar a um Deus que é santo? Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. Quando Deus olha dos altos céus, da eternidade, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Porque é o sangue de Cristo que nos purifica, é o sangue de Cristo que nos lava. Quando nós estudamos a Bíblia, no Antigo Testamento, o sangue do animal cobria. O sangue do animal não apagava o pecado. Deus queria mostrar que o pecado tinha um peso, e esse peso era de morte. Mas o sangue de bois, de carneiros, eles simbolizavam apenas um pecado que estava sendo coberto. Mas quando Jesus vem, e João olha de longe, ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que arranca o pecado, é Ele que nos purifica. E quando Deus olha para nós, nós temos acesso, como Hebreus vai dizer, que nós temos acesso, nós podemos entrar confiadamente na sala do trono da graça de Deus. Por quê? Porque o sangue daquele que é santo nos purifica. Glória a Deus. Deus, Ele é separado do pecado. Olha o que Josué, capítulo de número 29, vai dizer. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e o pecado de vocês.
se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, lhes fará o mal e os destruirá depois de ter lhes feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo de Israel, que conheceu Deus, que viu as maravilhas dele, durante um momento da caminhada, eles olharam e falaram: não, deixa eu conhecer o que o mundo tem lá fora. Deixa eu me relacionar com os deuses pagãos. Deixa eu ver aquele povo que adora os Baalins. Só que chega um momento que Josué chama o povo e fala: vocês precisam escolher. Ou vocês servirão a Deus, aquele que é santo, ou vocês seguirão o caminho de vocês. Mas a questão é, quando eu decido seguir a Deus, eu preciso entender, irmãos, que Deus não tem parte com o pecado. E enquanto nós habitarmos nessa terra e tivermos nesse corpo carnal, nós vamos pecar. Mas na vida de um cristão, o pecado é um acidente de percurso. O pecado não é mais o meu prazer. Eu não posso, irmãos, achar que eu sou cristão e viver uma vida de pecado diariamente. Eu era do mundo, não conhecia a Cristo, conhecia o Senhor e fui salvo, mas eu permaneço na imoralidade. Eu permaneço na pornografia, eu permaneço no adultério, eu permaneço na mentira. Irmãos, quando a gente fala de pecado, não é só pecado sexual. Fofoca também é pecado. Irmãos, como que isso é perigoso em nosso meio? Deus não tem parte com fofoca. Quantos irmãos que nós conhecemos, se afastaram da igreja por conta de fofoca? De situações que foram inventadas ou aumentadas dentro da igreja. Não podemos compactuar com o pecado. Josué vai falar assim: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos. Os deuses estranhos simbolizavam o pecado. E se a gente colocasse: agora, pois, jogue fora o pecado que há no meio de vocês, jogue fora a mentira, jogue fora a imoralidade, jogue fora a falsidade, jogue fora um coração dúbio e inclinem o coração ao Senhor. Inclinar o coração a Deus é olhar e falar: Deus, eu não sou perfeito. Senhor, meu coração às vezes é tão difícil, mas Ele está aqui. O salmista vai dizer que um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeitará. Nós precisamos voltar a chorar diante de um Deus que é santo e falar: Deus, me ajuda. Me ajuda, Deus, na minha pequenez. Deus, me ajuda, porque eu não quero mais viver nessa vida que eu não avanço. Deus, eu não quero mais viver uma vida preso ao pecado. Deus, eu não quero mais que a minha família seja sempre visitada por esse pecado. E aqui eu abro um parênteses gigantesco. Não, nós não acreditamos em maldição hereditária. Porque o meu avô traiu a minha avó, porque os meus pais aconteceu isso. Vai acontecer comigo também? Não, eu tenho o poder de me posicionar diante de Deus e falar: Deus, eu não aceito isso na minha família. Deus, eu não aceito isso na minha casa. Os pecados que visitaram os meus pais, eu não sou obrigado a reproduzi-los. Eu tenho o poder de ter uma decisão. Pode ser que isso seja mais difícil para mim, mas eu tenho um Deus que, se eu falar: Deus, me ajuda. Eu reconheço, Pai, que sozinho eu não vou conseguir vencer. Senhor, sozinho eu não consigo vencer a minha mente, sozinho eu não consigo vencer o meu olhar, sozinho eu não consigo vencer a minha boca, mas Deus, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode me ajudar. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que não compactua com o pecado.
Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Olha isso. Abacuque está olhando e falando: Deus, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão perfeito, que o Senhor não pode ver o mal e contemplar aquilo e achar que está tudo bem. Esses dias eu conversando com a Ingrid, e aí a gente vendo aquela questão do furacão, né, nos Estados Unidos, o Milton. E a gente falando e olhando e falando: como Deus deve se compadecer de ver a sua criatura padecendo. E ao mesmo tempo a gente olhava e falava: aonde estão os filhos de Deus que vão manifestar a sua presença? Porque Romanos vai dizer que a natureza geme com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Jesus foi aquele que disse que em seu nome nós faríamos obras maiores. Espera, Jesus foi aquele que parou diante do vento e falou: vento, acalma-te. Mar, aquieta-se. Aonde está a nossa fé no nome de Deus que é santo, que é poderoso, para ver o impossível acontecer? Quando nós conhecemos a Deus intimamente, nós nos sentimos atraídos pela presença dEle. Como nós acabamos de louvar, quem já pisou no Santo dos Santos, irmãos? O Santo dos Santos, ele era o lugar mais separado do tabernáculo. O tabernáculo, quando eles entravam, tinha o átrio, tinha o santo lugar e tinha o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar onde o sacerdote ele entrava uma vez por ano, para se apresentar diante de Deus. Eu fico imaginando: Deus, já parou para pensar que... Aí não Deus parou para pensar, tá? No caso seria a gente. O Santo dos Santos é o único lugar, ou era o único lugar da terra onde não havia nenhum tipo de pecado, porque ali a presença de Deus estava completamente instituída. Quando nós entramos na presença de Deus, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Quando o santo nome de Deus está instituído em um lugar, a presença dele vem com o peso da glória dele. E aonde a presença está instituída, há poder, há graça, há milagres, há prodígio, há manifestação da presença dele. Aleluia! Mas tem um grande porém. Quando a presença de Deus, o santo nome dele, está instituído em um lugar, o juízo também é instantâneo. A Bíblia vai dizer que o tabernáculo fica pronto, Moisés institui, passa tudo para Arão, que seria o sacerdote, a levar o nome de Deus, a entrar na presença de Deus. Só que Arão tem 2 filhos, Nadab e Abiú. E a Bíblia vai dizer que Nadab e Abiú entram na presença de um Deus que é santo e apresentam fogo estranho. A nossa Bíblia vai dizer que eles são fulminados instantaneamente. Quando a gente parte para o Novo Testamento, quando acontece o Pentecostes, Jesus é assunto, ele sobe aos céus e ele fala: ficai em Jerusalém até que sejam revestidos do alto. O povo fica reunido, o povo está em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo vem. O povo é batizado, começam a falar em mistérios, eles são cheios, milagres começam a acontecer. Pedro prega e 3.000 almas vêm para Cristo. A presença de Deus está instituída no lugar. Ananias e Safira se apresentam diante de Deus e mentem para ele. O que acontece? Juízo de forma instantânea. A bem da verdade, se nós olhássemos para os nossos dias, para o nosso tempo e... Deus, se a tua presença tivesse instituída, nós ficaríamos de pé? Nós sairíamos daqui vivos? E isso, irmãos, não é para trazer medo, mas é para que entendamos
servimos a um Deus que é santo, que não compactua com o pecado. Eu não posso estar aqui, irmãos, na presença de Deus, adorando o nome dEle, e de 5 em 5 minutos no meu celular, vendo de quanto que está o jogo. Não faz sentido. Não faz sentido eu estar na presença de Deus, daquele que é santo, e meu coração está lá fora. A minha vida está voltada lá para fora. Quando eu entro na presença de Deus, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a nossa atenção, Ele merece toda a glória, Ele merece a nossa adoração genuína. Precisamos voltar a olhar e dizer: Deus, Tu és santo. Jó 34:14. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar Ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Deus várias vezes vai falar na Bíblia sobre a sua santidade, nos chamar para perto da santidade. E Ele sempre vai dizer assim: cuidado com o seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Irmãos, os dias são tão perversos que eu estava vendo, apareceu um vídeo no Facebook, a Ingrid fica falando que eu sou quase um idoso, porque só eu que uso Facebook ainda. Alguém usa Facebook aqui ainda, gente? Obrigado. Quem levantou a mão e se compadeceu, obrigado. Porque de vez em quando eu abro ali. E aí apareceu um vídeo, Ramon, daquela Andressa Urashi. Uma mulher que já veio do errado, quase morreu, se converteu, agora voltou para a bagaceira de novo. E ela estava com uma multidão e falando assim: Deus falou para mim que vocês podem servir a Deus do jeito que vocês quiserem, porque Ele sabe o nosso coração, e do jeito que você é, Ele te fez assim, e a gente vai entrar no céu pelado, dançando. Eu olhei e falei: meu Deus, será que essa pessoa tem noção do que ela está falando? Será que ela tem noção daquilo que está vindo aos lábios dela? 2 Pedro 2 vai falar muito sobre os falsos mestres. Dá pra gente ir para lá porque tem um texto que eu lembrei agora. 2 de Pedro, capítulo de número 2. Depois, quando você chegar em casa, você lê todo o capítulo de número 2. Ele vai falar sobre os falsos mestres. Pedro escreveu isso há 2000 anos atrás, e a gente lê e fala: meu Deus, acho que ele escreveu isso aqui ontem. 2 Pedro 2. E aí Pedro vai falar sobre o pecado, sobre pessoas que vivem na imoralidade, sobre o povo que não quer mais ouvir a sã doutrina. E aí no verso 21 ele vai dizer assim, vamos do verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Se depois de tudo que passou aqui, eles foram alcançados, eles foram tirados da corrupção do mundo, porque conheceram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Verso 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha isso. A Bíblia está dizendo assim: você conheceu a Deus. Melhor seria que você não tivesse conhecido o santo mandamento, a palavra daquele que é santo, e você voltou a se desviar dele. Irmãos, isso é muito sério. A glória de Deus, a santidade de Deus é algo que nos atrai, mas ao mesmo tempo nos enche de temor. Êxodo capítulo de número 19 vai mostrar Moisés
Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, manda o povo se separar, manda o povo se santificar, porque daqui 3 dias eu virei e me apresentarei a eles. E você vai subir ao monte e eu vou falar contigo. Só que quando a gente vai para Êxodo de número 20, Êxodo 19, o povo fica jubiloso, o povo fica radiante, Deus vai vir, Deus vai falar conosco. Mas quando a gente vai para Êxodo 20, olha só o que a partir do verso 18 vai dizer. Êxodo 20, 18. Coloca pra gente, Luquinhas. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 18. A presença de Deus vem. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Verso 19. Disseram a Moisés: fale-nos você, e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Quando a gente vê a presença de Deus, a santidade de Deus, nós somos automaticamente atraídos por ela. Quando Moisés começa a sua caminhada com Deus, a Bíblia vai dizer que Moisés estava no deserto. Moisés olha uma sarça e ele vê que a sarça pega fogo e não se consome. A sarça é uma flor, uma folhagem tão seca, tão frágil, que no deserto é comum ela pegar fogo. Só que Moisés olha a sarça pegando fogo e ela não se consome. E aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés chega e quando ele chega diante da sarça, ele ouve a voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é terra santa. Ele é atraído pela presença, ele é atraído pela santidade de Deus. E ali Moisés começa um relacionamento com Deus. Ramon, imagina o cara que a primeira coisa que Deus fala com ele é uma repreensão. Mas que depois de alguns anos, Deus vai, quando Miriam e Arão levantam uma situação diante de Moisés, Deus chama os 3 e fala bem assim: quem são vocês para levantar a palavra contra Moisés? Com ele eu falo face a face, com quem fala com um amigo. Olha isso. O início de Moisés sendo atraído pela santidade de Deus é uma repreensão. É com temor. Mas Moisés viu e ouviu coisas inefáveis. Para o tempo de Moisés, aonde o Espírito Santo vinha sobre medida, aonde o Espírito Santo não habitava dentro de nós, Moisés viveu coisas extraordinárias. Ele é atraído, o povo é atraído pela santidade de Deus, mas o povo também temeu. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus, o verbo que se fez carne, ele era cheio da presença de Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. E ele era santo. Jesus não pecou. A santidade dele atraía multidões, mas ao mesmo tempo a santidade dele gerava temor. Imagina Jesus chegando num ambiente e o gadareno vem correndo, se joga diante dele e fala: o que tenho eu contigo? Por que você veio me atormentar antes da hora? Será que isso não gerava temor em outras pessoas? De olhar e falar: meu Deus, será que vai revelar meus pecados aqui? Jesus chega para a mulher samaritana e fala a vida dela. A santidade de Deus atrai, mas ela também nos enche de temor. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, Ele mesmo é o certo. Deus é o parâmetro. Deus não olha e fala: eu vou decidir o que é certo e o que é errado. Não. Ele é a base. Ele é o que é perfeito. Ele é aquele que é soberano.
para a gente avançar. Algumas características distintivas da santidade de Deus. Deus escolheu se revelar a nós. Imagina se Deus faz a sua criatura, Dudu, e deixa ela viver. Nós conheceríamos o Criador se Ele não tivesse antes se apresentado a nós? Imagina se Adão e Eva tivessem sido feitos no jardim e Deus nunca chegasse para falar com eles. É o Criador e a criatura. Para que o homem possa conhecer a Deus, é necessário que Ele se revele. E revelando sua santidade, Ele nos revela os seus padrões morais, que devem ser a base da nossa conduta moral. Irmãos, ser santo não é usos e costumes. Ser santo não é você estar num lugar onde o que tange a sua santidade são apenas as suas vestimentas. Ser santo vai além do que eu posso ou o que eu não posso, é quem eu sou. Ah não, ser santo é porque eu não posso, eu sou homem, sou casado, eu não posso usar uma bermuda. Ah, a mulher não pode usar uma calça. Não, irmãos, isso não é santidade. Isso são usos e costumes de uma igreja específica. E se eles se sentem bem servindo a Deus desse jeito, tá tudo bem. Somos irmãos em Cristo. Eu olho e falo, eu tenho liberdade para servir a Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado para que a nossa liberdade não se torne libertinagem. Irmãos, eu já fui em lugares que a gente tem que tomar cuidado. Você tem que estar o tempo todo assim, ó, por causa das vestimentas de outras irmãs. E vamos para os homens também. Algumas calças a vácuo. É sério. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra lá. Pronto, eu vou usar o meu exemplo. Acho que eu posso falar. Eu me lembro quando eu era pré-adolescente, aí acho que tinha uns 11, 12 anos, eu era meio gordinho ela. E aí eu tinha uma calça jeans que eu gostava de usar, só que ela era apertada. E aí minha mãe me ensinou que para eu vestir a calça eu tinha que deitar na cama, murchar a barriga para vestir a calça. Eu fico imaginando um homem adulto fazendo isso, Ramon, porque não é possível. É isso mesmo, Silvano. Não é possível. É ordem e decência, amigos. Se a minha vestimenta faz outro pecar, eu preciso ser prudente. Eu já fui em igrejas onde na primeira fileira existe como se fosse um tablado mais alto, porque os pastores que estão no púlpito estavam olhando as irmãs que estavam com uma saia muito curta. A que ponto nós chegamos? A santidade de Deus vai além disso. Isso são coisas tão triviais que não faz sentido a gente ficar discutindo isso. Era para ser algo natural. Mas a gente está falando de um Deus que quis se revelar a nós. João, capítulo de número 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, os evangelhos são fantásticos. A forma que João começa a descrever a vinda de Cristo. Quando a gente para olhar e para meditar e fala, Deus, o Senhor é extraordinário demais. De abrir mão da sua glória, de abrir mão da sua majestade, de abrir mão da sua eternidade por um momento e vir à terra. Às vezes eu ficava pensando, quando a Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu fico imaginando, Deus, o que tem no céu? E o que o Senhor abriu mão para vir para a terra? Jesus não veio na época da eletricidade. Jesus não veio na época dos hospitais. Jesus não veio na época da geladeira, do fogão. Jesus veio nos primórdios e decidiu viver entre nós, mostrar o justo e vivo caminho, mostrar que existe um caminho que nos leva até o Pai, mostrar
que em meio ao mundo perdido em trevas de pecado é possível ser santo. João 14:9. Filipe começa a questionar: mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: ah, Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Deus decidiu se revelar a nós, revelar a sua santidade através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. E é nosso papel ser aqueles que levarão a santidade de Deus adiante, sendo imitadores dele, tendo o comportamento santo, separado. Deus nos chamou para ser separados. E eu concordo com o pastor que ele falou uma frase que a gente usava muito e era errado. Que a gente dizia assim: ah, nós estamos na contramão do mundo. Não, quem está na contramão é o mundo que está indo pelo caminho errado. Nós somos santos e estamos indo pelo caminho correto. O caminho da santidade nos leva a Deus. Quando eu olho para a santidade de Deus, eu preciso entender que Deus não tolera a iniquidade. A santidade de Deus não compactua com o pecado, mas Ele perdoa o pecador. Muitas vezes Deus vai nos corrigir, porque Ele nos ama. Salmo de número 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. O perigo de viver na iniquidade é que, quanto mais eu acho que o pecado vai se tornando normal, mais eu acho que está tudo bem viver uma vida em pecado e permanecer na presença de Deus. Se esquecendo que servimos a um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que tudo vê. Quando a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor tudo vê, eu posso olhar isso como uma situação de espanto e falar: meu Deus, Deus está vendo tudo. Ou eu posso ter a mesma visão do salmista: se eu for no mais alto dos montes, ali o Senhor está, ali o Senhor me vê. Se eu descer ao mais profundo do abismo, ali o Senhor está, ali o Senhor me vê. Se estou passando por uma tentação, ali o Senhor está e ali o Senhor me vê. Deus não compactua com o pecado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que aí vai continuar no 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O prazer de Deus é que nós resplandeçamos a santidade dele e que mais pessoas venham ser salvas através do nome de Cristo Jesus. O prazer de Deus não é ver a sua criação se perdendo. O prazer de Deus não é ver a criatura indo para o inferno, porque como nós falamos aqui recentemente, o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Ele não foi criado inicialmente para nós. Vamos avançar. Quando eu olho para a santidade de Deus, eu preciso entender que Ele é soberano e universal. A Bíblia nos revela um soberano Senhor de todo o mundo e que escolheu um povo para ser o caminho de sua revelação a todo este mundo. Você tem noção disso? Deus escolheu a nós para ser o caminho de sua revelação para todo este mundo. 1 Coríntios 1:2, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso. Enquanto nós estamos aqui, existem N igrejas que estão adorando o nome do Senhor, que estão falando sobre o nome do Senhor, e é isso que o mundo precisa, que todos conheçam que o Senhor é Deus. Lucas, coloca pra gente 1 de Pedro 2,9. Olha esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Se a gente volta lá para Êxodo, que o sacerdote se apresentava diante de Deus, com uma mitra escrita na testa, Kadosh, separado ao Senhor. Entenda isso. Vocês, porém, são geração eleita, separados para o Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos povo exclusivo de Deus e nós temos um propósito: proclamar as virtudes daquele que nos chamou. É nosso dever resplandecer a luz, a santidade, o amor, a justiça, o caráter de Deus lá fora. Aqui é muito bonito, mas a maior parte do tempo a gente passa lá fora. A maior parte do tempo a gente passa em família, passa no trabalho, no trânsito, na faculdade, com amigos. É lá que a gente precisa resplandecer a santidade de Deus. É naquele ambiente. Por fim, quando eu olho para a santidade de Deus, eu preciso entender que Ele me ama e me aceita do jeito que eu sou, mas Ele espera que haja uma mudança. E Ele vai nos ajudar. Ele vai nos santificar, Ele vai nos purificar, mas Ele nos convida a fazer parte dessa santidade. Ele faz com que aqueles que participam por meio da fé em Cristo Jesus, na herança eterna do trono da graça, sejam santos como Ele, tornando assim possível a íntima comunhão entre o Criador, Senhor de todo mundo, e os homens. Nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão de ser santo e falar: Deus, eu abro mão do pecado. Deus, eu abro mão daquilo que me afasta do Senhor. Porque é bonito quando a gente lê Daniel. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar. É bonito quando a gente canta: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Será? O nosso evangelho, a nossa vida cristã, a nossa santidade precisa ir além dos hinos que nós cantamos. Porque se os hinos que eu canto não refletem a minha vida com Deus, eles não são adoração, eles são apenas música. Agora, quando a união do louvor com a minha vida de adoração, porque a adoração não é música, a adoração é um estilo de vida, aí Deus tem prazer. É no meio dos louvores que o Senhor habita. Se eu tenho uma vida, não perfeita, mas que está tentando, seguindo, avançando numa vida de santidade, com uma vida de adoração, irmãos, essa é a receita perfeita para que Deus se manifeste, para que Deus venha, para que Deus tenha um relacionamento conosco. Davi foi o cara que mais escreveu os salmos, e ele vai falar praticamente de todos os atributos de Deus. Ele reconhece a sua soberania, a sua fidelidade, a sua grandeza, a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Davi reconhece tudo. E ele também reconhece a santidade de Deus. E ele também reconhece a sua pequenez e a sua vida pecaminosa. Ele fala: ah, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Pai, o meu prazer é caminhar contigo. Davi tinha tudo que um homem poderia desejar na época dele. Se fosse nos dias de hoje, Davi estaria morando em Dubai, Davi teria
aviões, jatos, carros, sei lá, Davi teria tudo. Mas a única coisa que fez falta na vida de Davi foi quando ele perdeu a santa presença de Deus. Davi tinha tudo, materialmente falando, mas o mais importante era a presença de Deus. Olha o que a 1 de Pedro 1,14 vai dizer. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda não estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Não é uma opção. Vamos por parte. Nós somos filhos. Contudo, quanto aos que receberam e creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu sou filho. Então vamos lá. Primeiro, se eu sou filho, como filho que Deus espera, obediência. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham. Não vivam como a natureza pecaminosa que um dia abundou dentro de vocês. Não significa que a gente não vai ser tentado. Não significa que a gente não vai ter dificuldade. Não é isso. Ele não está falando, não pequem. Ele está falando, não vivam conforme as paixões. Pelo contrário, assim como é santo aquele que chamou vocês, assim como é santo aquele que a gente adora, assim como é santo aquele que nós cultuamos, assim como é santo aquele que habita dentro de nós, sejamos nós santos também, em tudo que fizerem, irmãos. Ele não deu margem para a gente, não, essa área aqui. Sejam santos em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uau! A santidade de Deus precisa permear toda a nossa vida. Já percebeu que Jesus, quando ele vai... Luquinhas, coloca Mateus 6,9. Os discípulos vão pedir para Jesus para ensinar uma oração. Como é que a oração que Jesus ensina começa? Pai nosso. Por que a oração precisa começar dizendo que o nome de Deus é santificado? Por que eu não começo a oração agradecendo? Por que eu não começo a oração modelo que Jesus deixou pedindo? Por que eu não começo a oração pedindo perdão? O maior desejo de Deus é que o nome dele seja santificado e conhecido por todos. A oração modelo é: Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome continue sendo santificado, que todos conheçam a santidade e a grandeza do teu nome, que todos, como Isaías viu, saibam que o Senhor é santo, santo, santo. É isso. A santidade de Deus precisa ser reconhecida por todos. 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo habita dentro de nós. Isso é extraordinário. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? E aí a gente vai ler o último texto. Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4.
Eu queria ler só o 8, mas essa parte da escritura é tremenda. Vamos ler o 4 do 1 ao 8. Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos lá. Isso é João vendo. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Glória a Deus, o trono não está vazio. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isaías teve essa visão 800 anos antes de João. João, quando ele vê isso, quase 1 milênio depois, os anjos continuam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus continua permeando a eternidade. A santidade de Deus continua inundando aquele lugar, e a santidade de Deus precisa inundar as nossas vidas. Deus está nos chamando para viver uma vida santa, porque Ele é santo. E viver uma vida santa não é um pesar, não, é um prazer. Porque Ele nos chama para ter um relacionamento. Ele está nos chamando: filho, conheça quem eu sou e desfrute de mim como um filho desfruta de um pai. Nós fomos chamados para carregar a santidade dele. Vamos louvar esse hino?